Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. Bem-vindos a mais um estudo por aqui, e nessa playlist nós continuamos esse livro, Sacred Monsters, obra do Dr. Rabino Natan Slifkin. E nós estamos no capítulo 2 do livro para concluir. E nós chegamos na parte onde ele fala um pouco a respeito da questão da crença, da manutenção da crença desses mitos, entra um pouco na decodificação do mito midrástico da sereia, fala sobre o Kraken, e aí, em seguida, fala sobre golfinhos e homens selvagens. Então nós vamos abordar esses temas para que possamos concluir, então, o livro neste segundo capítulo e seguir para o terceiro. Antes de iniciarmos, um agradecimento aos nossos Havrutot, as pessoas sem as quais o Beit Midrash não existiria. Todar Rabat, de Kule Mitzvah, cada um que colabora voluntariamente e assim mantém o Beit Midrash Livre existindo. E também para você que acompanha o vídeo, e você deixe o like no vídeo. Há uma desproporção entre quem assiste e quem deixa o like. Se você aprecia, se você acompanha o que nós publicamos e aprecia então essa abordagem, né, que não é para todo mundo, mas se for para você, então deixe o like, porque isso ajuda no crescimento do canal como um todo. E se você não for inscrito e aprecia estudo da Torá com olhar racionalista, você é convidada a se inscrever se você assim desejar. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nossa leitura e comentário do livro, então aqui na página 106 é onde nós começaremos nossa aventura de hoje. E o Slifkin diz assim, muito interessante o que ele diz logo no começo: não existe base tradicional para se atribuir infabilidade científica aos estudiosos de Torá medievais conhecidos hoje como Rishonim, palavra hebraica que significa os primeiros. Isso é muito importante de se dizer, infelizmente. É uma coisa importante de se dizer e infelizmente tem que ser dito. Há uma consciente propagação falsa, deturpada da tradição por gente que se diz defensora da tradição, representante autêntico da tradição, ao dizer que os sábios do passado, desde o começo da era rabínica, Zugot, Tanaim, Amoraim, esses sábios teriam poderes sobrenaturais de saber coisas que eles não sabem. E esse tipo de ideia é uma ideia absolutamente sem nenhum fundamento na tradição judaica sobre a qual essas pessoas dizem saber. Da onde veio essa ideia? Do advento do misticismo na Europa no século III. Isso é uma doutrina criada e inventada naquele período. Ela não tem fundamento na tradição. Portanto, muito mais e além, os que viveram no período do ano 1000, 1200, são os rabinos referidos pelo termo Rishonim. Maimônides está entre eles. Essas pessoas, nem elas mesmas disseram que tinham poderes sobrenaturais de saber de coisas que não sabiam, e nem ensinaram diretamente seus seguidores a pensarem tais idiotices. Então, quem foi que inventou essa história? Pessoas que viveram num período posterior ao deles. Nas seitas que se desenvolveram na Europa, os grupos racídicos que se desenvolveram na Europa, os estudos de Kabbalah e misticismo que se desenvolveram em várias partes do mundo, não só na Europa. É desses grupos e as seitas por eles desenvolvidas que você verá então o surgimento dessas ideias, juntamente com outras ideias extremamente absurdas, mas para nós não importa se é absurdo ou não, o que importa é não tem fundamento na tradição, porque essa gente diz representar a tradição fielmente. Então o Slifkin começa dizendo, não há base tradicional para você dizer isso. Pois quem está dizendo isso, interessa o título que a pessoa tem, está mentindo, está deturpando e conscientemente sabe que está fazendo isso, porque a tradição é clara sobre, não é que ela deixa no limbo esse tipo de coisa. Os rabinos do passado, do Talmud e da Mishnah, não disseram que sabiam coisas que não sabiam. Eles podiam confiar em alguém que dizia saber algo que na verdade não sabia. Um marinheiro fala coisas do mar baseado na sua autoridade de marinheiro. Bom, eu não sou marinheiro, ele é marinheiro, ele falou que tem tal coisa. Tudo bem, isso poderia acontecer. E aconteceu. Mas não que ele atribuísse poderes sobrenaturais. Isso é muito importante porque é com esta crença e notícias falsas, deturpações científicas são hoje defendidas por grupos ortodoxos. De fato, eles mesmos estavam prontos a admitir erros científicos, e isso se aplica mesmo aos sábios do Talmud. Então, como eu já estava falando, né, é que eu estou lendo junto com vocês, então às vezes eu não sei o que ele vai dizer. Legal que ele tenha dito isso. Ele tem uma nota de rodapé a esta frase, dizendo, veja, por exemplo, os comentários de Tosafot, Rashba, Rosh, a Eruvin 76b, bem como as várias fontes listadas na introdução desse trabalho concernente ao movimento do Sol
à noite. Lembra que nós falamos? Que a teoria babilônica do movimento do Sol à noite é que o Sol iria por trás do céu como se estivesse no rolamento de uma esteira. E a teoria grega é que o Sol passaria debaixo da Terra no movimento circular. E o Rabino Yehudá Hanassi, mesmo que os rabinos que vieram da própria Babilônia tivessem a tendência de achar que quem estava certo eram os astrônomos babilônicos, eles eram cientistas competentes, sabiam do que estavam falando. Rabino Yehudá Hanassi falou, olha, mas olhando os cálculos geométricos feitos por um e por outro, me parece mais correto que os gregos estão dizendo, hein? Que o movimento é circular. Mostrando, portanto, que eles admitiam numa boa que, olha, nós cometemos erros científicos, essa não é a nossa expertise. Os especialistas não concordam sobre o que está acontecendo, mas nós temos que buscar posicionamento mais lúcido possível nessas áreas. Veja que legal isso, entende? Porque eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E mesmo assim, tentavam da melhor forma possível. Então, os grandes sábios estudiosos de Torá do passado, que foram assim considerados por séculos, e que são citados por figuras como Rashi e outros estudiosos medievais, careciam de informações corretas sobre as ciências naturais. Essa declaração é bastante óbvia, mas ele coloca no livro porque tem gente, hoje, pleno 2022, pleno século XXI, que atribui ao Rashi conhecimentos que o Rashi não tinha, ou ao Narmanides, conhecimentos que o Narmanides nunca nem sonhou e não tinha, ou atribui ao Zohar, né, o livro escrito no século XIII pelo Moshe de Leon, não por Shimon Bar Yochai, nada disso, atribui ao Zohar conhecimentos científicos atuais, fraude completo. Isso é obviamente falso. Então, assim, aí ele coloca numa nota de rodapé. Veja o Hatan Sofer, seu comentário Masechet Nida, concernente à discussão da parte dos Rishonim sobre o aspecto da anatomia humana. Ele escreve que após investigar nos livros dos estudiosos do campo de anatomia da época, é impossível para nós negar a realidade de que aquilo não está de acordo com a explicação do Rashi Tosafot e a ilustração do Maharan de Lublin. E nós não temos nada mais do que o escrito do Rambam, do Maimonides, em seu compêndio. E, portanto, não nos incomodamos em explicar as palavras do Rashi e Tosafot sobre isso, porque é impossível sustentar tais palavras de acordo com a realidade. Olha que coisa legal. Então, Hatan Sofer disse, a realidade está negando uma crença. A realidade vence. Não é preciso defender a explicação errada. A realidade mostra que está errado. Se a realidade faz isso, acabou a discussão. Não temos que discutir sobre isso. Bom, próxima página. Então, isso é judaísmo 101. Entende? A essência da coisa. O núcleo da herança judaica. É este comportamento perante o conhecimento. Então, Slivkin continua. Não obstante, algumas pessoas ficam desconfortáveis com a ideia de Rishonim acreditando numa criatura mitológica. Né? Por quê? Porque há pessoas que não sabem fazer a distinção da passagem do tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que elas nutrem crenças falsas sobre os rabinos. Fazem isso com os rabinos atuais, muito mais e além com os rabinos do passado. Rabinos atuais são tratados por grupos religiosos como se eles tivessem poderes mágicos. O Rebbe de Lubavitch, falecido, é tratado como se fosse um fantasma que conversa com as pessoas. Então, o que estas pessoas com esse tipo de ideologia pensarão dos rabinos do Talmud, da Mishnah, e as figuras do passado? Bom, eles tratarão esses personagens como, em outras religiões, seres semidivinos, semideuses, santos, são tratados como espíritos, forças mágicas, elementais e toda essa parafernália ideológica que pode ser bonitinha num filme, num livro de ficção, e de fato é, mas é extremamente nociva se o seu objetivo for que a espiritualidade seja um veículo para você lidar e viver melhor e lidar melhor com o mundo real, porque estas crenças afastam do mundo. E de acordo com a nossa visão das coisas, a nossa, racionalista, de que a divindade é sinônimo da realidade, então estas crenças afastam da realidade, portanto, da divindade. Então isso tira das crenças que destoam da realidade toda a sua inocência e beleza. Elas, na verdade, são nocivas, perigosas. Elas só retêm a sua beleza se forem admitidas como fictícias. Aí sim, aí tudo bem. Como o Midrash, que retém o seu valor narrativo, se for reconhecido como Midrash. Aí sim, como poema, como homilia. Mas se você literalizar o Midrash, você o profana. Da mesma forma, se você literaliza essas crenças absurdas, místicas, então você profana o conhecimento. Porque o objetivo do conhecimento da espiritualidade seria permitir ser o veículo através do qual o ser humano lida melhor com a realidade que ele enfrenta no dia a dia. Portanto, negar a realidade é negar a divindade. Então ele prossegue. Em parte, isso se deve a um respeito acumulado que é construído por séculos pelos estudiosos de Torá. Eu até frisei essa frase aqui no livro,
eu pintei, porque eu achei muito estranha essa declaração do Nathan Sleeth. Como é? As pessoas ficam desconfortáveis com a ideia de que os Rishonim acreditavam em mitos, em parte por causa do respeito acumulado por séculos, mas essa pessoa da qual estamos falando não está viva por séculos. Portanto, ela não acumulou por séculos respeito pelos sábios. Então, o que é esse respeito pelos sábios acumulados por séculos? É a doutrinação que existe na comunidade há séculos. E a doutrinação não é uma forma de demonstração de respeito. A menos que você concorde que você só demonstra respeito a algo ou alguém mentindo sobre aquilo. Se você concordar com essa ideia e dizer que ao mentir sobre algo, você então reverencia aquele algo, aí sim eu concordaria que eles estão respeitando há séculos. Mas a doutrinação procura afastar as pessoas do conhecimento, fechá-las num universo ideológico onde apenas aquela narrativa aceita pelos preconceitos dos seus autores e promulgadores é a que deve valer e é a que é incutida na cabeça, especialmente de jovens. Isso não é respeito. Então, essas pessoas que defendem mentiras para que tenham controle da comunidade judaica não estão respeitando o sábio. Pelo contrário, estão cuspindo em seus nomes e em suas memórias. Estão profanando o conhecimento, porque eles mesmos não fizeram isto. Quando os rabinos interpretaram o texto da Torá, que ordena, você vai incutir essas palavras sobre os seus filhos, eles entregaram a prática desse preceito como o estudo da Mishnah e do Talmud, que não é um incutir, é um refletir. E eles disseram, esse estudo que nós fazemos, de questionamentos e de respostas e perguntas e respostas e perguntas e respostas, isto é o incutir que a Torá está. Então os rabinos estavam discordando das seitas apocalípticas que, de fato, incutiam. Olha, está aqui o texto, leia e repita, repita, repita infinitamente. No Talmud acontece outro fenômeno. No Talmud nós temos a cena de rabinos caminhando, uma pessoa lendo um pergaminho da Torá obsessivamente, um dos sábios aponta e diz, olha aquela pessoa, ele até esqueceu que o Elohim existe. Como quer dizer, isso que ele está fazendo não é estudar Torá, ler o pergaminho obsessivamente. Isso aí não tem absoluta relação com o estudo de Torá, com a mitzvah de Talmud Torá. Mitzvah de Talmud Torá é uma mitzvah para você exercer o seu intelecto, aprender dialética, aprender a ouvir, aprender a interpretar, aprender a perceber que um texto é um conglomerado de partículas de dados que você tem que lidar. Dificílimo, mas esse é o seu trabalho. Então, não, doutrinação não é uma forma de demonstrar respeito. Então, as pessoas doutrinadas não estariam fazendo isso porque acumulam respeito por séculos. O que elas são vítimas de um sistema de doutrinação. Esse sistema, sim, existe há séculos. Possivelmente, no século XIII, ou na transição do século XII para o século XIII, enfim, se tornando muito forte no século XVI. Levou todo esse tempo, sem mídia, sem imprensa, leva-se um tempo maior para realmente incutir numa comunidade inteira, isto é, doutrinar todas as crianças daquela comunidade para que se tornem os futuros fanáticos da comunidade, como é o fato hoje. A luta é essa. Nós queremos ter o direito de continuar doutrinando nossos filhos. Então é estranha a frase para mim. E mesmo aquelas pessoas no cerne da comunidade ortodoxa que consideram como fato que se Urashi discute sereias, tais criaturas, então teriam que existir. Então, veja que em seguida ele admite, estamos falando de doutrinação. Percebeu? Eu gosto das frases com clareza. Ele soltou, mas soltou de uma maneira suave. Ele começa, em parte isso é devido ao acúmulo de respeito construído por séculos. Não, ninguém individualmente acumula respeito por séculos porque ninguém vive por séculos. O que existe há séculos é uma doutrinação. Em seguida ele reconhece. Pessoas que vivem no cerne da comunidade ortodoxa são ensinadas, doutrinadas a pensar e repetirão isso ainda velhos por essa ideologia tola de que se Urashi falou que existe sereia, então deve existir sereia. Um raciocínio paupérrimo, um raciocínio aterrador para quem considera que o desenvolvimento do intelecto é um objetivo positivo. Outros aceitam que sereias não existem, mas tentam argumentar que Urashi não estava falando de tal criatura. Eu considero estes piores que os anteriores. O doutrinado assumido é uma pessoa que foi enganada. Portanto, instruí-lo tem grandes chances de libertar. Esse segundo caso é do descarado, daquele que sabe que aquilo está errado. Então o que ele faz? Em vez de admitir que está errado, ele procura meios de dizer que não, mas veja bem, não era bem isso que ele quis dizer. Percebeu? Por quê? Porque existem várias situações onde isso de fato se aplica, no sentido de dizer
que existem várias conclusões que as pessoas tiram da Bíblia hebraica que é, de fato, o resultado de equívoco daquela mesma pessoa. Então é uma abordagem que, em muitos casos, provavelmente é isso mesmo. Eu não parto do pressuposto de que a sua crítica a um determinado elemento da tradição partiu de uma análise que você fez profunda sobre isso. Geralmente não. Geralmente a pessoa que está fazendo a crítica não sabe nem do que está falando. Então eu entendo de onde vem a postura. Mas o que eu estou apontando é que existem pessoas que sabem que está errado. Elas não são minoria, marginais. Não. Então mainstream sabem que está errado, mas mentem não saber. Dizem que não, mas ele não estava falando disso. Estava sim. Então ele diz, nós já discutimos e comprovamos como falso o argumento de que Urash estava falando de dudongos. Então o Slivkin lida muito com esse tipo. Esse tipo é muito mais comum da gente se deparar nas nossas interações do que o primeiro caso, o fanático absolutamente fanático. E quem é realmente fanático, nem rede social não acessa. Esses são os fatos. O pessoal que acessa, mas se fantasia, está num grau menor. Entende o que eu quero dizer? Não é tudo isso. Não, eu sou muito sério. Não é tudo isso. Porque quem é, corta relações mesmo. Por quê? Porque o conceito, a doutrina mesmo, sídica de todas as seitas racídicas, com exceção talvez do Chabad, que é uma coisa à parte, porque o objetivo ali é financeiro. Né? Mas das outras seitas racídicas que querem construir um grupo social isolado, é isolado mesmo. A proposta é esta. Então, assim, esse pessoal é mais difícil de encontrar, de conversar e de sentar com eles. Agora, esse pessoal dissimulado, que é fingir que não aconteceu, esse é muito mais comum. Outra sugestão, que o Urash estava falando de golfinhos. Nós falamos isso, né? Quando ele descreve que eles tinham parcialmente a forma, usando a palavra tsurá, de uma pessoa. E aí quer brincar com a palavra tsurá, que é o tsur do Adam, tselem, entendeu? Esse papo. Que é um papo furadíssimo, mas enfim, cabe. Principalmente quem se impressiona com termos hebraicos. Coisa que não se deve fazer. E ele está se referindo ao aspecto da sua inteligência, que no pensamento místico se refere à forma de uma pessoa. Então você olha essa construção narrativa e fala, é uma boa resposta. Tem gente que acha que é uma boa resposta. Eu considero isso um atestado de hipocrisia. Porque a pessoa sabe que está mentindo. Só que está mentindo na sua cara. Olhando nos seus olhos e dizendo sim, ele estava pensando numa coisa espiritual. Você, tava mesmo. Entende? Você ignora todo o argumento, você percebe que a pessoa está te ludibriando. Então aí aquela conversa, que parecia ter um objetivo sério, de repente deixa de ser sério. Fica um jogo, entende? Um jogo de dissimulados. Mas essa sugestão é, no mínimo, diz Slivkin, artificial e extremamente não convincente. Especialmente à luz do fato de que o Urash dá um nome alternativo do que ele estava falando de Sirene, que é exatamente a lenda da sereia. Então tanto o místico, que está dizendo que ele estava falando de uma coisa espiritual, é só um mentiroso mesmo, ele não está resolvendo problema nenhum, ele está mentindo descaradamente e sabe que está mentindo. Quanto o hipócrita, ele que sabe que há a mentira, que há o erro, mas quer iludir quem está perguntando. Dizendo, não, mas ele não quis dizer isso, porque geralmente quem está perguntando se aproxima com a dúvida apenas, não com o posicionamento. Uma dúvida, olha, o Urash realmente falou de sereia? O cara recebe essa pergunta e ele sabe, mas ele sabe que é ridículo falar isso. Se ele quer manter a postura da crença anteriormente criada, artificialmente criada, sem fundamento na tradição, de que Urash tinha poderes sobrenaturais de saber coisas que ele não sabia. Então, em vez de admitir logo, falar assim, ele falou disso, e foi um erro, né? As pessoas naquela época acreditavam nisso, mas isso não existe. Pronto, assunto resolvido. Não, ele vem com... Não, mas é que ele usou a palavra tsurá, que tsurá tem que ver com a forma, né? Na mística judaica. Então, não. Essa pessoa não tem seriedade para lidar com a tradição. E quem respeita a tradição, não mente sobre ela. Isto, para mim, é um princípio. Mentiu sobre a tradição, eu não quero mais conversar com você. Entende? Porque ou você respeita a obra ou não. Se você não respeita, então tá bom, não tem problema também. Mas nós não temos nada para conversar. Porque eu lido com isso com muita seriedade. Quero realmente compreender, quero realmente ver os acertos e os erros, os pontos corretos e os incorretos, para que a tradição seja compreendida devidamente, vivida devidamente, e perpetuada devidamente. Então exige seriedade. Agora vem brincar de cabalá, não rola, percebe? Porque é só hipocrisia mesmo, né? E novamente, em qualquer caso, tanto o Talmud quanto o Urash continuariam errados ao declararem que golfinhos podem cruzar, para usar um termo arcaico, com pessoas. Posto que Urash é aquele que defendeu aquela leitura do texto que falamos, de que o cruzamento com golfinhos teria que ser lido do Talmud, para quem lembrar, com pessoas e não como pessoas, né? O Talmud
tem um trecho, então ele usa a letra Kaf, que por umas pessoas foi lido como pessoas, né? Então, golfinhos se reproduzem como pessoas, né? Eu estou falando golfinho porque o Talmud usa a palavra dolphin, né? Que era o termo que veio da Babilônia para a tal da sereia. O povo do mar, os filhos do mar. E aí outros, com inclinação mais mistificada, quiseram interpretar com pessoas, não como pessoas. Também seria tecnicamente possível, mas uma interpretação absurda. Urash defendeu a interpretação absurda. Ele não defendeu a interpretação que soava mais lógica, né? Porque nós vimos que soa mais lógico falar dolphin se reproduzem como pessoas. Como pessoas o quê? Eles parem, não botam ovos como peixe, eles amamentam como mulheres, entendeu? Nesse sentido. A conclusão direta é que, enquanto o Talmud estava fazendo uma declaração acertada sobre golfinhos, notando suas similaridades genuínas, seres humanos, Rashi e outros comentaristas erroneamente consideraram que o Talmud estava falando de sereias. Isso é muito importante, porque é muito fácil jogar tudo na conta dos rabinos do Talmud, entende? Mas é como nós insistimos em lembrar que no Beit Midrash, o método de estudo dos sábios do Talmud foi quase que totalmente abandonado no advento do misticismo. Seu sistema de pergunta, seu sistema de inquirir, inclusive textos fundamentais da Torá, sua ousadia no questionamento, o uso de conhecimentos externos a eles mesmos para complementar a narrativa, tudo isso foi abandonado na criação disso que nós vemos hoje, desse show de horrores da religião que nós vemos hoje, chamado ortodoxia. A inteligência morreu no século XI, na transição ali do XI agonizou até o século XIII e morreu de vez. Então, assim, essa leitura errônea, alguns pensam que ocorreu possivelmente por erro textual ao declarar que as criaturas cruzariam com pessoas e não como pessoas, como deveria ser lido. Mas a crença medieval em sereias não é algo que deva ser desconsiderado nisso aqui. Em outras palavras, é muito mais provável que o texto do Talmud tenha chegado certo na mão dos medievais. E eles colocaram a crença pessoal, já influenciados pelo misticismo, colocaram a crença pessoal em cima do texto e mudaram o texto para que o texto se adequasse à sua crença pessoal. Isso é alguma novidade, né? O fanatismo faz isso até hoje, portanto, nada mais natural. Mas, baseado nas narrativas e nas histórias que as pessoas contavam, e não eram poucas, como vimos, né? E no que se sabia do mundo natural naquela época, isso era o resultado a ser esperado. Então tem um desconto, apesar de tudo. Um estudo contemporâneo da crença popular na autenticidade da mentira da sereia de Fiji. Para quem viu a aula anterior, né, a fraude da sereia de Fiji foi um hoax, foi uma notícia falsa, né, uma fake news, que foi promulgada na obra do pesquisador que o Slivkin citou, falando sobre isso, o Jan Bondenson. Tem um livro, The Fiji Mermaid and the Other Essays in Natural and Unnatural History. Então tem um trechinho que ele fala, considerando a extensão do conhecimento do mundo natural no começo de 1800, não é surpresa nenhuma que a sereia, como essa, né, naquela montagem mal feita que eles fizeram, seria aceita por médicos e zoologistas. Embora tenhamos visto que o legista viu que era uma fraude assim que ele bateu o olho no negócio. Lembra? Que ele olhou e falou, isso aqui não é pessoa, não. Ah, mas o animal, né? Não. Aqui não é animal nenhum. Aqui é uma montagem. E aí ele ficou quieto sobre o acordo não verbal de que, olha, se não botar meu nome no meio, não tô nem aí. O que indica uma falta de empatia, mas também não é surpresa nenhuma no estilo de sociedade que eles viviam. Só que aí colocaram o nome dele, depois ele não gostou nada e ele foi lá e revelou a fraude. Mas caso não tivessem feito, a fraude é assim. Então pensa em tantas fraudes a religião criou e que não teve essa reação negativa. Né? Quem concordou em ficar quietinho, ficou quietinho mesmo. Quanto dinheiro não foi ganho às custas da crença alheia no passado e no presente. Pois, mesmo num período mais recente, quanto o século XIX, havia uma minoria de zoologistas que acreditavam na existência de sereias. Ele cita aqui uma pesquisa de Harriet Ritvo, chama The Platypus and the Mermaid, falando sobre isso. De fato, exploradores trouxeram aparentes quimeras, né? Aquelas ideias de que haviam animais mitológicos que eram um pedaço de um e de outro. E nesse caso aqui, qual era a quimera? O pobre do ornitorrinco, né? Que era, você olha um medieval olhando para isso, o mesmo uma pessoa do século XIX, já no período mais moderno, mas você vai falar assim, o que é isso aí? Isso aí é uma brincadeira de Deus?
Né? O que é isso? Ele botou um bico de pato num castor. Que maldade fazer isso, porque ele fez isso com o bicho. Né? Então, o platypus, né, o ornitorrinco, ele é um bicho espetacular nesse sentido, né? E aí, portanto, se existe de fato um bicho desse, por que a sereia não existiria? Pensavam as pessoas. Entende? Pô, a natureza é cheia de loucura. Olha esse bicho. Um bico de pato, corpo de não sei do que, garra de não sei das quantas. Assim, não é possível, esse bicho é muito estranho. Estranho mesmo. E há outro fenômeno que pode ter contribuído para a lenda da sereia. Há uma condição extremamente rara na gravidez em seres humanos que resulta da fusão dos membros inferiores de um feto. Isto resulta no infeliz caso de uma criança que possui a aparência de ter uma cauda de peixe, e aí fica parecendo uma sereia, né? Porque fica com os dois pezinhos, mas as pernas da criança nascem coladas uma na outra. A maioria dessas crianças morrem poucas horas depois de ter nascido, mas algumas sobrevivem e podem receber uma cirurgia para corrigir o problema, que consiste em cortar a pele ali que está colada, quando não é o caso de ossos e estruturas mais sensíveis estarem ali. Então, ele coloca aqui no livro o milagre Cerrón do Peru, uma localidade onde nasceu uma criança que foi conhecida como a pequena sereia, não por acaso, e ela recebeu uma cirurgia para separar as pernas, ou seja, não era, né, entendeu? Ela tinha esse problema e aí o problema chama sirenomelia, né? Então existe de fato. E ele diz assim, essa condição conhecida como sirenomelia ou síndrome de sereia só conta com 300 casos reportados no mundo por enquanto. A maioria das crianças morre. Assim, quando se considera os efeitos cumulativos de avistamentos de focas, ou leões marinhos, ou possivelmente dudongos em alguns casos, com a existência de crianças com sirenomelia e, portanto, e também, né, maravilhas genuínas da zoologia, como uma pessoa contemplar um ornitorrinco, e somados ao estado de conhecimento do mundo natural no período medieval e mesmo no começo da Era Moderna. Então, é de se esperar que mesmo uma pessoa educada, estude, naquela era, acreditaria plenamente na existência de sereias. Como eu costumo falar a respeito de Maimônides. Todas as crenças que Maimônides combate são surpresas para uma pessoa que viveu na mesma época que ele. Porque havia mais motivos para você achar que a astrologia era verdade, que magia existia, e demônios, espíritos existiam, devido a tudo isso que ele falou, ao fato de que tinha relatos sobre isso, ao fato de que tinha alguns fenômenos genéticos errôneos não compreendidos, nesse caso nós podemos adicionar problemas psicológicos não compreendidos, e, portanto, embasariam as crenças, as loucuras e tudo mais. Fenômenos atmosféricos que eram vistos pelas pessoas, as pessoas não sabiam o que era. Nossa, uma porção de coisas você pode colocar aqui nesse balaio e que iam sustentar todas essas crenças, né? Fora especialistas da época que defendiam a astrologia, por exemplo, diziam que tinha uma energia na natureza, não sei o quê, os espíritos, não sei o quê, os deuses, semideuses, não sei o quê. Então, uma figura como o Maimônides, que foi bombardeado de tudo isso, doutrinado em tudo isso, chegaram a um ponto de dizer nada disso existe. É uma coisa inacreditável. Entende? A surpresa é isso. Não é que o que ele fala seja nada demais. Não é nada demais o que o Maimônides diz. O que é demais é ele ter dito o que ele disse naquela época. Isso é assustador. Não o que ele disse em si. Então, foi apenas devido ao acúmulo de conhecimento desde então que reconhecemos a improbabilidade biológica de tais criaturas existirem e, similarmente, as fontes para tais crenças. E nós, então, temos a posição de reconhecer que o Talmud não poderia mesmo estar falando de sereias, mas possivelmente estava falando de golfinhos. É porque o Talmud, diferente desses mitos todos, o Talmud não está elaborando muito mais. Ele só dá uma breve frase ali que ajudou a construir a ideia. Aí nós chegamos num próximo parágrafo chamado The Midrashic Mermaid Decoded. Então, a sereia midrášica decodificada. Apesar de o Talmud ser facilmente compreendido como se referindo ao golfinho, o Midrash, que fala da Tumá, a impureza ritual, e ele insiste em traduzir no livro, eu sei por quê, porque o público-alvo não sou eu, o público-alvo é o fanático religioso que está ousando usar o cérebro um pouquinho, então ele fala de impureza espiritual, como eu disse, isso é uma noção, uma má tradução de Tumá, né, que é uma questão puramente ritual e de acesso ao templo, não há espiritualidade no sentido fantasmagórico popularmente mencionado, mas enfim, então a impureza ritual pode ser transmitida por meio da sirene e essa declaração continua problemática. Então ele cita Vaikra 11:10, e tudo aquilo que não tem escamas e barbatanas nos mares e nas corredeiras, e tudo aquilo que enxameia as águas,
de toda nefesh, a raya, né? Então é importante, nefesh é uma coisa viva, que tem líquidos corporais correndo, e raya é uma coisa selvagem, não domada, não domesticada. Então toda nefesh, a raya nas águas, serão toeva para você, serão abomináveis para você. Não vou entrar aqui nem explicar por que usa essas palavras fortes, não vou entrar nisso. Só mostrar a regra. E aí temos outro texto fundamental, que é Sifra, porção de Shemini, que diz: Arraia, comentando essa frase, Arraia. Isso se refere a um animal do mar, ou seja, tudo vem do mar é Raia. Nefesh. Isso inclui os silones, ou sirone, de acordo com o Aruch. E eu pensaria que isto transmite o mar, né, a impureza ritual, quando morta, numa tenda, como era a opinião do rabino Yossi ben Hanina. Portanto, é declarado, em cita Bamidbar 19, concernente às leis de Tomá. Isto se refere a uma pessoa, portanto exclui a Sirone. Esse é o seu comentário. Slifkin diz: o nome Sirone, Sirene, pareceria ser uma referência clara à sereia, não a golfinho. O Midrash estava falando da criatura fictícia que nós estamos analisando. Se estava, então, qual é o sentido de atribuir uma terminologia da Torá a isso? Nenhuma, na verdade, né? Apenas se o autor do texto erroneamente pensou que a criatura fictícia existisse mesmo. Uma abordagem possível é que, apesar do Midrash estar falando da criatura fictícia, a seção jurídica do Midrash continuaria válida. O Ra'avad explica a lógica por trás do comentário do rabino Yossi ben Hanina de que os sirones transmite Tumá. Torá estaria nos falando da Tumá que se aplica Kol Nefesh Adam, qualquer Nefesh, fluidos corporais, vida, do Adam, que no caso é o israelita, não. E sim, e tem que ser lido desse jeito, né? Israelita, o Adam é o israelita. Israelita no sentido geral, hoje utilizado, ou seja, o Yehudaíta, para excluir outras pessoas. No caso, não israelitas, não transmitem ou se contaminam com Tumá. Não tem que ver com as pessoas. Só o Yehudaíta. O exemplo é dado do Sirene, né, sereia, que é chamada então de Bnei Ayamin, né? Pessoas do mar, filhos do mar, homens do mar. Mas se ou não as sereias existem, não seria relevante para a discussão. Diz o Slifkin. Eu acho que seria, mas enfim, ele está dizendo que não seria, mas ele não está falando por si, ele está repetindo uma explicação do Ra'avad sobre o assunto. O que seria relevante é se criaturas do mar que parecem com um homem de alguma forma seriam capazes de transmitir Tumá. Essa seria a discussão. E nós, então, teríamos que saber como lidar com outras criaturas do mar que as pessoas comumente se referem como pessoas do mar. Ou algum tipo de nome devido à similaridade ou alguma relação com a humanidade. Isto seria concebível, também se aplicando a golfinhos, que são formalmente conhecidos como pessoas do mar, que é um fato. Golfinhos foram chamados assim. Agora, é interessante essa explicação do Ra'avad, dada, segundo o Slifkin, pelo rabino Mordechai Kornfeld, né, que tem alguém que lidera um grupo de fórum avançado de estudo do Talmud. Então, quer dizer, ela está discutindo a questão da impureza ritual per se e usando a figura da sereia como modelo de discussão. Não, portanto, defendendo a existência da própria, mas dizendo assim, quando um outro ser vivo se assemelha ao ser humano, então eu estaria autorizado a tratar aquele ser vivo morto como eu trataria o cadáver de um ser humano, porque é isso que quer dizer impureza ritual da tenda, especificamente, que é a impureza ritual, digamos, mais grave, a impureza ritual de um cadáver de uma pessoa. Então, por exemplo, um sacerdote não pode entrar ali, não descontamina ritualmente, blá blá blá. Ok, nesse ponto. Mas a questão não é essa. Eu insistiria. A questão é que esse texto não é usado para isso. Não é a questão de que ele poderia servir para isso e, portanto, seria válida a discussão. Não é isso. A questão é que esse texto é usado para defender uma crença absurda. Esse é o ponto para mim. Não que ele poderia, né, tecnicamente servir. Tecnicamente qualquer coisa poderia ser. Enfim, ele continua. Rabino Isser Yehuda Uterman. Ele cita um rabino que viveu entre 1886 e 1976. Ele é o antigo rabino chefe ashkenazi do Estado de Israel. Conta que esse Midrash concernente a Sirene formaria o núcleo da discussão alárrica do seu predecessor, Rabino Yitzhak Levi Herzog, viveu entre 1888 e 1959, e eles tinham que resolver, eles discutiram para resolver um questionamento vindo de alunos que eram da Inglaterra, que queriam estudar medicina, mas estavam preocupados se era permitido para Kohanim, que provavelmente era o que eles achavam que eram. Hoje em dia ninguém tem certeza se é mesmo, isso é só uma lenda tradicional familiar, que não faz diferença nenhuma, na verdade, mas quem é mais do fanatismo da nossa religião leva muito a sério, ou pelo menos diz, né, na prática não acontece, mas diz, né, na frente das câmeras, diz que é muito sério isso para mim, porque o Kohen
é a única pessoa da população israelita que de fato é proibido de se contaminar ritualmente. Ninguém mais só o Kohen é proibido. Então esses meninos estão estudando medicina e seriam Kohanim, em tese, teriam permissão de fazer isso porque eles iam ter contato com cadáveres. A lei judaica geralmente só lida com a tumá com relação a cadáveres de israelitas. E, portanto, as fontes com relação às sereias teriam que ser analisadas por inferências com relação a como o caso é tratado com não israelitas. Por que isso? Porque, como eu falei, não existe o conceito de impureza ritual para quem não é israelita. A impureza ritual não se aplica, não existe nenhum ser humano não israelita impuro, não existe nenhuma mulher não israelita impura. Esse conceito simplesmente não se aplica. Há uma aplicação simbólica, por exemplo, no que diz respeito à idolatria. Idolatria é impura, o ídolo é impuro, a estátua adorada pelas pessoas é impura, no sentido simbólico da palavra impura, não no sentido ritualmente falando. Claro, aí vai se aplicar, né? No caso, então não se aproxima uma estátua da área do templo de Jerusalém. Por isso que vai dizer, os romanos colocaram uma estátua lá do Deus deles em Jerusalém. Isso profanou o templo, nesse sentido. Mas é uma profanação nesse sentido mais, vamos dizer assim, teológico, não da profanação referida nos ritos de pureza e impureza ritual transmissível, aquela coisa toda. Mas há outra sugestão de que o Midrash não estaria se referindo a sereias de forma alguma. Em vez de alterar o texto do Midrash para ler Sirone, pode-se ler corretamente o texto. Portanto, teria que se ler Silones. E isto se refere a uma outra criatura que agora nós passaremos a discutir. Então veja, toda essa discussão, essas torções, e vira para cá, e discute ali, inventa história. Tudo isso é para manter a insistência de uma leitura que era orientada por uma crença específica. De novo, esse é um outro caso daquilo que nós falamos, onde a crença está interferindo no entendimento. Então, quando a crença interfere no entendimento, ela só gera mais problemas, porque a pessoa não está usando a realidade como barômetro, ela está usando a crença para aferir a realidade através da crença. E isso nunca dá certo, porque as crenças não são construídas, pautadas na realidade para começo de conversa. Então, como que isso poderia dar certo? Nunca. Então, agora, se nós fizermos uma leitura correta e lermos Silones em vez de Sirone, o que temos? Próximo parágrafo. O ataque do Kraken. Midrash Vayosha é um texto agadático, já de um período posterior da nossa história, publicado pela primeira vez em Constantinopla em 1519. Ao discutir as pragas do Egito, há a introdução de uma criatura um tanto estranha. Os Midrash são fascinantes por isso. Então lá, numa tarde de Shabat, em 1519, alguém pegou esse livro e leu o seguinte. Quarta praga, Elohim enviou um grupo de leões, lobos, ursos e leopardos sobre eles. E eles vieram dentro das casas. Então os egípcios foram lá e trancaram as portas. O santo enviou então as feras do mar. Uma delas, chamada Silones, que entrou pela janela, abriu as portas e as feras então puderam entrar e devorar os egípcios. O que era esse Silone? E por que ele tem uma aptidão particular de abrir portas? Porque, veja, isso é uma leitura cuidadosa. Essa pergunta faz quem lê com cuidado. Percebeu? Temos uma personagem nova e ele teve uma função na narrativa. A função dessa criatura foi passar por uma fresta, entrou pela janela, e ele foi lá e conseguiu abrir a porta. Então, veja, ele não atacou as criaturas, ele abriu a porta para que os outros atacassem. Então ele tem um grau de inteligência e ele passa por fresta. Entende? Então essa é a leitura. Todos nós sabemos, né, que fora essa aptidão, essa criatura era uma criatura que vivia no mar e era capaz de sobreviver fora da água. Veja, porque ela saiu da água, foi para casa, passou pela janela, abriu a porta, entendeu? Então peixe não era, entendeu? Tubarão não era, entendeu? É uma criatura que tem que conseguir fazer tudo isso. Mais detalhes são dados no Midrash conhecido como Sefer HaYashar. Então, Sefer HaYashar, Midrash. Eu insisto porque tem muita gente que lê o Sefer HaYashar como se fosse livro de história. Midrash, né? Esse mesmo pessoal que lê o Sefer HaYashar como livro de história, assiste os Flintstones como se fosse um documentário. Então, Sefer HaYashar. Elohim enviou serpentes, flamejantes, escorpiões, enviou piolhos, rato, sapo, junto com os répteis do pó, moscas e besouros, insetos de toda sorte, mosquitos, e todos enxaminharam por toda parte. Quando os egípcios se esconderam dos enxames, trancaram suas portas atrás de si. Elohim ordenou que os Silones, estava no mar, e que viesse até o Egito. Possui longos braços, 10 cúbitos de comprimento, pelo cúbito do homem. Então ela foi pelo teto e descobriu o teto por baixo e os acertou. Esticando seu braço na casa, removeu a trava da porta e abriu as casas dos egípcios. Então
os enxames entraram nas casas dos egípcios. Então aqui nós somos informados de que essa criatura aquática era capaz de passar por frestas, né, tanto na porta quanto no telhado. E ela fazia isso porque possuía braços extremamente compridos, né, e faz atividades, né, destravar a porta, destrancar, portanto mostrando que tem inteligência para fazer isso. Claro, e sendo o evento descrito como um evento mágico, a magia, não obstante, é minimizada, né, porque em vez de dizer o Elohim ordenou e as portas se abriram, é uma coisa bem mais à la cristianismo, né? E ele olhou e o descabelou, e aí a casa caiu, e o lobo soprou e o vento levou a casa. Seria mais esse no estilo, né? Não, o estilo midrástico, né, da magia do midrash, é um outro estilo. Magia aconteceu, mas tudo por meios naturais. Então, nós não precisamos sair procurando, diz o Slifkin, por um animal que consiga destrancar portas. Mas nós devíamos olhar para a questão da dexteridade e inteligência aqui referidas. Os candidatos óbvios para investigarmos são o polvo, né, o octopus, o polvus ou a lula. Enquanto estes são geralmente pequenos, né, e criaturas inócuas, algumas espécies são muito grandes, né? Existe uma espécie de lula que é, inclusive, conhecida e é provavelmente a origem do mito do Kraken. Uma lula gigantesca, um olhão gigantesco. Tem um pescador tirando isso das águas, ou mesmo o corpo dela aparecendo. Daria um baita susto em pessoas do mundo antigo. É uma criatura gigantesca, ela tem um olhão vívido, assim, que você fica meio, né? Você olha fotos dela na internet, você vê que a criatura chama atenção, né? E sendo gigante, chama mais atenção ainda. E ele fala, a fonte da lenda do Kraken, poderoso monstro das profundezas. E também tem o octopus gigante do Pacífico, com braços, né? Ele estava lendo arms, com braços extremamente compridos, né, de 3 metros de comprimento. Um octopus, um polvo, que uma vez eu capturei, o Nathan Slifkin falando, numa maré alta, me surpreendeu com sua força, mesmo que os seus braços tivessem apenas 15 centímetros de comprimento. O polvo, né, com um braço de 3 metros, com certeza seria muito mais forte. Ou seja, apesar do polvo não ter ossos, né, ele ser todo aquela criatura molinha, ele não é uma criatura fraca, né? Veja, ele caça caranguejo e ele quebra caranguejo, né? Ele costuma despedaçar o caranguejo. Então ele não é fraquinho, nesse sentido. Então, se for um bicho grande, interessante, ele tem uma força ali. Certamente ele é poderoso o suficiente para fazer uma pessoa imaginar ele abrindo uma porta numa casa egípcia antiga. Entende? Funciona. O polvo é uma das criaturas invertebrados mais inteligentes que existe, assimilado à inteligência de um gato. Aí eu não sei o que significa, porque se ele falasse cachorro no lugar de gato, eu não saberia a diferença. Se ele falasse uma criança de 6 anos no lugar de cachorro ou de gato, também não saberia a diferença. Sim, já vi documentários sobre a inteligência do polvo. Mas como a nossa capacidade comunicativa com esse animal é extremamente limitada, e tem aquele maravilhoso documentário no Netflix, né, de um cara que faz amizade com uma fêmea polvo, acompanha ela durante a vida, até que ela tem os filhotes e morre, porque eles têm aquele sistema de autodestruição depois que tem os filhotes, né? Que é bastante triste. Mas mostrando que o animal ele tem um senso de curiosidade que é fascinante. Eu acho que isso é o mais fascinante do povo. É ele curioso, ele quer saber o que é isso, do que é feito esse negócio, o que é você, né? E ele vai explorando você com os tentáculos, é uma coisa fascinante, parecendo até que é possível uma comunicação com o bicho de alguma forma. Um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém revelou que a inteligência está imbuída no circuito neural dos próprios braços do polvo. Polvos aprenderam a abrir jarras apenas observando pessoas fazendo isso, que é muito interessante, né? Eles também são capazes de subir em barcos pesqueiros e de abrir os aparatos que eles usam para capturar caranguejo, para poder comer os caranguejos que estão lá. Muitas pessoas contaram também de polvos em cativeiro que escapam dos tanques e erroneamente as pessoas achavam que estavam bem fechados. Mesmo assim, um polvo não é capaz de chegar numa casa e destrancar a porta. Espera um pouco. A razão é que existe muito pouco feedback entre o sistema neural dos braços de um polvo e a totalidade do polvo. Quer dizer, ele tem o cérebro espalhado nos braços? Até tem. Não é como se ele tivesse um microprocessador e faz tudo individualmente em cada braço, né? Também não é isso. Então o Slifkin diz, como resultado, geralmente ele não está ciente, por exemplo, do posicionamento do braço, a menos que ele possa ver, percebeu? Então esse é o motivo de muitas vezes um povo querer entrar dentro de um lugar. Não é uma ideia de aventura. É assim, eu preciso ver para eu saber como que eu vou fazer esse negócio. Antes eu tenho que olhar isso e daí agora eu consigo imaginar. Sabe aquela coisa de você, antes de manipular um objeto, primeiro você vê, aí você cria um modelo na sua cabeça,
Aí você, sem olhar, você consegue desrosquear, fazer o que... Então o polvo seria isso. Ele tem que olhar, ele tem que estar vendo para ele conseguir fazer o que ele quer. Então ele não seria capaz de destrancar uma porta, porque ele não está vendo o mecanismo. Tem que ver que aquilo é aquilo e funciona desse jeito, aí ele vendo ele consegue, né? Em tese. Então ele tem um alto nível de dexteridade, né? Mesmo não sendo capaz de trancar a porta. E portanto, pode ser que os silones, que é, portanto, o termo arcaico para polvo no Midrash, possa indicar, então, que é disso que o Midrash estava falando de fato. É isso que estava na cabeça do autor daquela narrativa. Porque essa narrativa do Midrash é muito diferente da narrativa da Bíblia Hebraica. A narrativa da Bíblia Hebraica, às vezes, um verso é de um autor, um outro verso é de outro autor. Você não consegue ficar com uma só voz. Tem várias vozes ali. Mas o texto do Midrash, não. Geralmente é um cara que sentou, né, um redator, e ele compôs tudo aquilo ali, todo aquele material. Então é uma pessoa falando. E sim, mais fácil. O Rabino Aryeh Kaplan sugeriu que a palavra silones tem a ver com a palavra silon, que significa cano, e se refere então aos braços do polvo que seriam parecidos com canos. O Rabino Yaakov Kuli, autor de uma antologia do século XVIII de comentários da Torá, deu uma explicação muito confusa sobre a criatura. Então, o livro publicado chama Yalkut Me'an Loez, desse do Rabino Yaakov Kuli. Ele diz assim: no começo, quando os egípcios viram as bestas vindo, eles trancaram fortemente as portas e janelas das casas, pensando que se salvariam. Mas o santo trouxe as criaturas do mar, que são parecidas com pessoas. É aqui que ele ferra a narrativa, né? São parecidas com pessoas e que têm braços compridos de 10 cúbitos de comprimento. São chamados sirenes do mar. Elas foram pelo telhado, destruíram o telhado, alcançaram com seus braços compridos as portas e abriram. E então pegaram as crianças deles e causaram grande destruição. Meio que piorou tudo, né? A criatura é descrita aqui parecendo um ser humano e, com certeza, não um polvo. Entretanto, se deve notar que ela foi chamada de sirene em vez de silone. Isso indica que o Rabino Kuli assumiu, imaginou, deduziu, baseado na crença, que esta era a criatura idêntica àquela considerada parecida com seres humanos, sereia. Mas poderia ser que Silones, mencionado no Midrash Sifrá com relação a Tumá, deveria ser corretamente lido como Silones e não ter sido uma emenda, um erro, para que se lesse Sirene? De acordo com isso, poderia ser a mesma criatura que o Silone do Egito e não a sereia mítica, mas simplesmente um polvo? A dificuldade é que Silone, na Sifrá, é algo que foi mencionado como parecendo um ser humano. Porque a gente sabe disso, não porque falou que é a aparência de ser humano, mas porque foi atribuído a Silone, a Nefesh, que é o termo que a gente usa para os líquidos corporais, mas que se refere também a outras coisas, como, por exemplo, o pensamento. O pensamento é a Nefesh na pessoa. O sentimento é sinônimo de pensamento, tá? É a Nefesh também. E é por isso que os sentimentos em hebraico são aludidos com Nefesh, nessa expressão, né? Então, se ela é tão humanizada, a ponto da Sifrá colocar a possibilidade de que teria Tumá quando estivesse morta, como se fosse um ser humano, então requer uma exegese específica das escrituras para que existe uma regra. O polvo certamente não é considerado parecido com o ser humano. Alguns, não obstante, sugeriram que a Sifrá estava de fato falando de polvo sim, com o argumento de que o polvo seria sim parecido com o ser humano, não na aparência, mas na inteligência, né? A habilidade de lidar com o ambiente à sua volta e também com o seu olhar, com o olho do ser humano. Whatever that means, né? Quer dizer, enfim. Mas isso parece uma forçação de barra, também acho. Enquanto não é comum que haja um elevado grau de inteligência para invertebrados, o polvo, embora inteligente, não se compara à inteligência de mamífero, né? Polvo é inteligente, tudo tal, bonitinho, tem tudo isso. Mas existe cachorro que é muito mais inteligente que polvo. Existe cachorro que também não é. Mas os cachorros que são inteligentes, inclusive destrancam porta. Destranca a porta e tranca de novo, não é destranca a porta por acidente. Sabe como o mecanismo funciona, sabe que eu tenho que baixar aquele treco para aquele treco virar aquele negócio, entende? Sabe, fazer coisas do arco da velha. Então, e não precisa falar mais nada, né? Entender linguagem, falar uma palavra e ele saber o que a palavra quer dizer. Esse tipo de coisa absurda. E gorilas que falavam por linguagem de sinais, vários primos nossos aí, entre os chimpanzés e tudo isso, que são inteligentíssimos, conseguem fazer coisas, resolver brincadeira, sabe? Jogo da memória, muito melhor do que nós e tudo. Então, assim, polvo é inteligente, mas não se compara com o que nós temos fora da água. Bom, de uma maneira geral, um polvo é certamente inteligente, mas ele não é mais humano do que um golfinho, que também é inteligentíssimo, do que uma foca, enfim. Então, portanto,
ele não seria Silones ou Sirene da Sifrá. Ela estaria ainda falando de sereia. E, portanto, estaria equivocado. Golfinhos e os homens selvagens. O Rabino Meir Leibush, mais conhecido como Malbim, 1809-1879, entendeu essa cifra, esse midrash que nós mencionamos antes, em consistência com outras autoridades da sua época, explicando que falava de sereia. Então, Malbim diz. E com relação ao que foi dito, uma nefesh haya, isso é dito para incluir Silones, que deve ser, na verdade, ser lido Sirone. Entende? Silones, polvo. Sirones, sereia. Isso se refere a um tipo de criatura do mar que é chamada de sirene, em grego, concernente a qual eles declararam que a parte de cima do corpo era como de um ser humano e a de baixo como de um peixe, chamado de sireina, em francês arcaico. Em Bechorot 8a, foi declarado: Dolphin se reproduz como homem. E Urashi explicou: existem peixes do mar que são metade deles e metade de homem, e a metade de peixe é chamada siraina, em francês arcaico. O Midrash implica dizer que a categoria de Nefesh Haya inclui o ser humano, e que, portanto, também inclui aqueles que são parecidos com o ser humano, e que a Nefesh Haya das águas inclui criaturas que vieram na forma do homem. A opinião do Rabino Yossi ben Rabino Hanina é que isso transmite tumá de uma tenda. Ou seja, seria como se fosse um ser humano que estivesse morto. Entretanto, depois de ter dito isso, o Malbim acrescenta. E aí que fica interessante o negócio. Isso aqui que ele fez é repetir a crença dos outros, que é o que a maioria faz. Desinteressante. Mas aí o Malbim acrescenta. Isso está consistente com a posição do Rabino Yossi. E essa posição com relação a Adne Assadeh, e aí vem a frase, Adne Assadeh, que se refere a homens da montanha e transmite impureza ritual de tenda. Com relação a isso, Bamidbar 19,14 diz isto, e a expressão isto na Torá se refere a um homem que morre na tenda. Só um homem, não um animal na forma de um homem. O que é esse Adne Assadeh, ou homem da montanha que ele falou? Esta é a criatura que é falada na Mishnah. Mishnah de Kilaim 8.5 diz assim: Adne Assadeh é classificado como Raya. Raya é o termo para animais selvagens não domesticados. Sem classificação de que espécie, não importa. Raya. É coisa que você não cria, é Raya. Adne Assadeh é classificado como Raya. Rabino Yosef diz: ela causa tumá quando morta numa construção, como um ser humano. Num capítulo posterior, os mitos do passado ficam piores. Esquenta a cabeça. Mas, por enquanto, vamos falar do selvagem. Nós vamos explorar o assunto do Adne Assadeh em detalhes. Por enquanto, vamos notar que Maimônides e o Rabino Israel Lifshitz explicaram isso como uma referência a macacos e gorilas, orangotangos e chimpanzés. É por isso que eu amo o Maimônides, não sei se você está entendendo. Veja, nem o Malbim, em 1800, tinha noção. O Rambano olhou para tudo isso: olha, Maimônides, você tem várias opções de Adne Assadeh. Você pode interpretar como pé grande, não sei o quê. Maimônides falou: não, gorila. Você viu esse bicho, gorila? Parece uma pessoa, não parece? Esse que é Adne Assadeh. Não, mas eles falaram de uma criatura fantástica. Orangotango. Chimpanzé. Isso é Adne Assadeh. Para de ser besta. Fantástico, fantástico, simplesmente. O Rabino Yossi era da opinião de que essas criaturas transmitiam tumá, quando mortas, do mesmo jeito que um ser humano. Antes, nós citamos a posição do Ravad, explicando a disputa com relação à sereia. Ravad explicou que, posto que as escrituras declaram que a tumá se aplica kol nefesh adam, qualquer nefesh do Adam, e Adam sempre é um termo que se refere ao israelita, vale lembrar, para questões rituais e de jurisdição, tá, gente? Não é que o não israelita não é Adam no sentido que hoje falam errado, né? Porque hoje traduzem Adam como humanidade, ser humano. Não é esse o sentido da palavra na Bíblia hebraica. Adam é o israelita, no sentido de que as leis da Torá se aplicam ao Adam. O Elohim tem um pacto com Adão, se relaciona com Adão. Adão é a pessoa que estuda a Torá, entendeu? Para os quais as leis da Torá se aplicam. Esse é o Adão. Então, o Adão teria sido, na época dos antigos israelitas, antes de exílio e tal, e no reino de Judá, o que eles usavam para se referir a si mesmo. No sentido de que hoje se usa uma palavra judeu, né? Eu sou judeu da religião judaica. Naquela época, antes de exílio, não tinha sentido. Você não tinha que explicar o que você era para estrangeiro. Então, a lei se aplica a quem? Todo Adão. E o cara da outra nação? Ele não é Adão, entende? Ou seja, a Torá não se aplica a ele. Esse é o sentido. Por isso os rabinos vão dizer que as nações do mundo não são Bnei Adam. Eles não estão dizendo que as pessoas não são ser humano, né, como idiotas interpretam. É uma interpretação estúpida. Tem sentido você fazer isso, a menos que a pessoa tiver uma maldade na cabeça. Não tem sentido. Adam não é um termo de humanidade. Isso aí foi inventado depois. Dam é um termo muito específico para falar do Yehudaíta e só do Yehudaíta, ok? Então, quando o texto fala Kol Nefesh Adam, isso inclui qualquer coisa que as pessoas se referem como Adam. As pessoas que ele quer dizer, os legisladores, baseados nos textos tradicionais. Isso levou à disputa
entre o Rabino Yosef e outros sobre se sereias, que eram conhecidas como Bnei Yamin, filhos do mar, seriam transmissoras de Tumá como um ser humano. De acordo com o fato de que um macaco, um gorila, às vezes é chamado de homem, porque até a própria palavra orangotango quer dizer isso. Orangotango é uma palavra do malaio que significa homem da floresta, ou homem selvagem, homem no sentido de selvagem da floresta. Aí a pessoa poderia pensar então que ele transmite impureza ritual como um ser humano. Que pessoa? O Yehudaíta, claro. Não toda pessoa. Isso aqui só se aplica a Yehudaí. A verdade é que nos séculos anteriores, quando as notícias dos grandes macacos chegaram ao mundo civilizado, porque boa parte da história desses povos, eles nem sabiam que esses animais existiam, se pensou que eles eram muito mais similares a seres humanos do que eles de fato são. As pessoas que não eram familiarizadas com a África, no centro da África ou no sul da África, não sabiam fazer a diferença nem mesmo entre as tribos africanas e os macacos que viviam naquelas regiões. Então você vê boa parte da crueldade dos europeus com as populações africanas, parte também disso, de tratar aqueles seres humanos como animais de propósito, considerando o mito racial que teve origem lá, nos trabalhos de Linneu e Blumenbach, a propagação da questão da raça superior, e o europeu se colocando como se fosse raça superior, em toda a glória da sua estupidez e brutalidade, e aí massacrando populações como quem caçava animais. E isso aconteceu com os aborígenes na Austrália e também com povos da África. Enfim, se a gente fosse parar para analisar todos os massacres e horrores e absurdos que aconteceram ali, nós teríamos que fazer uma aula só disso, mas os professores de história já nos elucidam sobre isso. Então, existem ilustrações de chimpanzés caminhando que foram criadas para fazer com que as pessoas pensassem que os povos africanos eram aqueles seres, carregando armas, às vezes vestido, como se fosse uma propaganda no sentido de dizer assim, eu sei que tem aquela população humana, mas eu vou passar uma imagem de que eles não são humanos, para que as pessoas vejam eles como não humanos. Eles entraram em contato com aquilo pela primeira vez, já considerando que não eram humanos. Percebeu? Era mais ou menos o que eles experimentaram, de uma maneira um tanto distinta, mas no resultado violento semelhante, quando os vikings invadiam territórios europeus, porque os vikings também consideravam quem não era como eles, da mesma cultura e língua, como um não humano, mesmo que tivesse uma cor de pele similar. Se você não fala a língua dele, você não é gente, você é um bicho que ele caça. Então os europeus sentiram um gostinho de como é ser tratado assim, quando eles foram atacados pelos vikings. Mas eles agiam daquela mesma forma que os vikings faziam com os povos africanos. Assim que eles puseram os olhos nas pessoas, já começaram a tratar como se fossem semelhantes aos chimpanzés, e aos gorilas, e a tudo isso, porque eles nunca nem tinham visto esses animais outrora. Então, mesmo se nós não seguíssemos a posição do Ravad, e ninguém deve seguir a posição do Ravad, porque está errada a posição do Ravad, de que o nome da criatura é o que conta, mas em vez disso explicasse a disputa concernente ao Adnei Assadeh e os Cirônios como resultado dessas criaturas compartilharem similaridades genuínas com seres humanos, no caso de gorila e chimpanzé, é mais do que genuína. Nós somos literalmente parente próximo deles, próximos mesmo que em milhões de anos, na separação aí da árvore da vida, mas mesmo assim muito mais próximos do que quaisquer dos outros animais. E também são nossos parentes, mas muito, 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 muito mais distantes. Nós temos com os chimpanzés um ancestral em comum. Isso é um ponto que, enfim, tem que ser dito, infelizmente, já devia ser padrão isso, mas não é que nós descendemos dos chimpanzés, nós descendemos da nossa própria espécie, obviamente. Mas o ancestral, o animal ancestral de milhões de anos atrás, que deu origem a esses bichos, foi o mesmo que deu origem a nós. Então nós temos um ancestral em comum com todos eles. Com o orangotango, com o chimpanzé, com gorilas também, com todo mundo. Lá atrás tem um bicho do qual todo mundo saiu. Então isso quer dizer ancestralidade comum. Não que nós somos filhos de chimpanzé. Esses animais que foram descobertos naquele contexto, também se percebeu que eles possuíam inteligência impressionante. Ferramenta e tudo isso, que o chimpanzé faz e tal. Outros macacos também, menores. Mas enfim, eles podem inclusive aprender a se comunicar com humanos de uma maneira sofisticada, como o gorila sabia falar por linguagens de sinais. E eles exibem muitas emoções, incluindo alegria e sofrimento, e muito mais sofrimento, graças aos psicopatas da nossa espécie, e demonstram comportamento avançado como brincadeiras e altruísmo. Os chimpanzés têm tudo isso. E também a nossa característica, a guerra. Também fazem guerra. Golfinhos, inclusive, foram vistos matando botos
por razão nenhuma além do prazer, sabe? Do tipo, vamos matar aquele cara ali? Vamos lá, tá bom, entendeu? Não foi pra comer, não foi pra disputar território, pra nada. Um fenômeno considerado do domínio do homem, né? Essa coisa de matar o outro por ideologia, pelo prazer de fazer o mal, é uma coisa que antes devido ao desenvolvimento da biologia, se imaginava que só o ser humano fazia isso. Não é verdade também. Né? Sabe essa coisa? Os animais são puros e o ser humano é mau. Mas o ser humano é animal também. O ser humano é mau. Não é mais mal do que os outros bichos, entende? Também é uma visão romântica e tola a respeito da coisa. Como um todo. E chimpanzés parecem compreender o conceito da morte. Elefantes também compreendem. Chimpanzés parecem compreender o conceito da morte, né? E, inclusive, correm de medo quando vem outro chimpanzé morto. Não só outro chimpanzé, né? Animais reagem de maneira diferente. Corvo fizeram um experimento colocando uma simulação de um corvo morto em meio a um grupo e a reação deles foi chamar atenção. Alguma coisa matou aquele colega ali. Então tem um perigo aqui, pessoal. Eles começaram a grasnar e se comunicar, como quem diz, fiquem alerta, morreu um de nós. E eles iam para olhar de perto e ver o que aconteceu. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Todo mundo cercou o lugar e foi uma coisa meio de luto, assim, um negócio muito interessante de se ver. O pensamento judaico, né, não equipara animais a seres humanos. Isso é um equívoco que tem que ser modificado. Né? Isso é uma área do desenvolvimento da tradição que a tradição não conseguiu nos entregar adequadamente. Muitos animais são similares aos seres humanos em vários aspectos, especialmente no emocional. E se nós queremos construir uma nova consciência de forma de lidar com o planeta, que considere e respeite a todas as formas de vida, nós temos que chegar nesse nível, de entender que nós não somos melhores que os demais animais. Isso a tradição já dizia, não somos melhores. Mas ela não equipara nenhum animal ao ser humano. Mas parece do Talmud Yerushalmi e do Midrash que macacos e golfinhos potencialmente compartilham similaridades alárricas com o ser humano, o que serve de precedente para discutir questões desse tipo. Uma criatura não precisa ser uma sereia para ser similar a um ser humano. E dessa forma nós podemos solucionar as questões alárricas sobre o assunto. Fantástico. O livro não é legal? Esse livro eu gostei muito. E nós estamos para iniciar então o capítulo 3. Nós concluímos o capítulo 2. Tzedikule Mitzvah, a você que acompanha o nosso Beit Midrash e que concluiu conosco este segundo capítulo do livro. Espero que as reflexões tenham adicionado a sua visão de mundo e acrescido ao seu conhecimento. Não se esqueça, porém, que o Beit Midrash existe graças aos seus colaboradores. Os nossos Havrotot, Tzedikule Mitzvah, cada um colabora para o Beit Midrash existir. Não se esqueça de curtir e se você desejar comentar, faça isso respeitosamente, é bem-vindo sim. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ceder. No mais, eu agradeço a sua atenção, me despeço de cada um e nos vemos no próximo estudo por aqui.